pleno do Espírito Santo de Deus todos os dias de nossa vida. Meus amados irmãos, queremos entender como irmãos. É preciso crer em Jesus Cristo para ser salvo. E nós cremos, não porque somos melhores que os outros. Nós cremos porque ouvimos, e a palavra de Deus não volta vazia. Nesta noite a palavra está falando da sua vida. E se você ainda não deu esse passo, esse é um momento, é uma noite boa para você fazer isso. Jesus fez essa maravilha nas nossas vidas, pode fazer na sua. E lembre-se, ou lembremos-nos, não fostes vós que vos escolhestes, fui eu que vos escolhi e vos consagrei para que vá e dês frutos e os vossos frutos permaneçam. É preciso pensar sobre isso. Sou pai de 5 filhos, 4 varões e uma varoa. Sou pai de 5 filhos. Todos eles permanecem no Evangelho de Jesus Cristo. Tenho o privilégio de dizer que já tem mais um pastor na família. E não pensem, amados irmãos, que a guerra é fácil de não é. Não pense que a batalha não está travada, que ela está travada. Jesus Cristo disse: eu não vim trazer a paz, mas eu vim trazer a guerra. E gostaria e o fogo, e gostaria que este fogo já estivesse aceso. Onde tem o Evangelho, tem divisão. Mas o reino de Deus é conseguido com esforços. Qual é o esforço que você está fazendo pelo reino de Deus? Qual é o esforço que você está fazendo pelo Evangelho? Qual é o esforço que você está fazendo para salvar vidas? Qual é o significado realmente da sua vida hoje? Então é preciso pensar sobre isso. É preciso meditar sobre isso. É preciso querer isso. É preciso entender isso de uma maneira que sintamos a graciosidade do Espírito de Deus, o céu dos céus aqui e agora nessa igreja de Milico. Quem não sentiu hoje isso aqui na hora do louvor, se começou? Aleluia. O louvor nos leva aos céus. O louvor nos apresenta a glória de Deus. O louvor nos santifica, nos faz realmente adoradores. A Bíblia diz que Deus anda atrás de adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Seja esse adorador, seja esse pai adorador, seja essa mãe adoradora, que é isso que nós precisamos. As pessoas com o tempo, passado o tempo, parece que vão se cansando, parece que vão mudando as estratégias, parece que vão esquecendo o que Jesus Cristo fez na sua vida. Isso não pode acontecer. Quando eu me converti, eu tinha ainda 2 batinas de bate. 2. Conservava a batina lá em casa. Aí eu me converti. O pastor teve muita paciência comigo. E mesmo depois de convertido, eu ainda passei 3 meses. Como o pai, o filho, o santamento. Porque eu achava que só entrava na presença de Deus se eu fizesse o sinal da cruz. Passei 3 meses. Depois de 3 meses, eu peguei as batinas e toquei fogo. Joguei fora. Aí a minha mulher disse assim: por que tu não guarda uma batina dessa de lembrança? Eu digo assim: não quero nem sonho. E eu mandei tocar fogo nas batinas que eu tinha. Mas um dia foi interessante que eu precisava mostrar numa determinada conferência o antes e o depois. E eu encontrei com muita procura, não é como hoje, que a gente tem 1001 fotos nos celulares. Com muita procura eu encontrei uma foto do tempo que eu era padre, lá na igreja central de Brasília, em uma celebração todo embatinado, todo
uma formação de 10 anos para ser padre da Igreja Católica Apostólica Romana. E eu passei 7 meses como padre. E depois que eu conheci o Evangelho, eu tive uma preparação de 5 anos de seminário. Sabe por quê? Porque ainda tinha pastor que achava que eu não era convertido. E eu ficava triste, capaz, como é que um homem desse pensar que eu não sou convertido? Me desculpa a expressão, aí eu pensava assim, um ordinário desse não sabe de onde eu saio. Então quer dizer, eu tive que passar 5 anos em seminário. Geralmente os nossos estudantes passam 3, 4 anos, eu passei 5, porque os pastores me reprovavam. Reprovavam, porque achavam que eu não era convertido, aí me reprovavam. E eu todo tempo no amor, e aí eu digo assim, não, isso aí é obra de Deus na vida deste homem. Você é um servo de Deus, você está fazendo isso é melhor para mim. E eu ficava. E isso eu já tinha feito teologia na Igreja Católica, já tinha feito filosofia na Igreja Católica, aí resolvi eu mesmo fazer teologia de novo na Igreja Evangélica. Eu fiz teologia 2 vezes, uma vez na Igreja Católica, uma vez na Igreja Batista, da qual eu sou membro, sou pastor. De maneira que são situações adversas que a gente passa de um cristianismo que na maioria das vezes não condiz com aquilo que vive. Porque na Igreja Católica o que prevalece não é a Bíblia Sagrada. O que prevalece lá são os dogmas, são os concílios vaticanos, são as práticas de fidelidade à hierarquia, ao Papa e aos cardeais. Então, a Bíblia, na verdade, ela é só um fundo de pano. Se nós pegarmos uma encíclica como a Rerum Novarum, nós vamos ver que ela é uma delícia de textos bíblicos, mas na prática não tem nada daquilo. Se nós pegarmos uma Redemptoris Mater, nós vamos encontrar lá uns textos maravilhosos relacionados a Maria, a nossa irmã, conserva, mas na prática é uma idolatria a ela. Quando a palavra de Deus diz que a verdade é a seguinte: não há nenhum outro nome dado entre os céus e a terra pelo qual nós devemos ser salvos, senão Jesus Cristo, nosso Senhor. Então é preciso que a gente entenda por que a mentira do catolicismo, ela de um certo modo escraviza muito mais do que o pecado da droga, do álcool e de tantas outras coisas que existem nos dias de hoje. Nós nos sentimos escravizados. Na verdade, o ex-padre Aníbal, que vivenciou isso mais tempo, ele dizia: nós somos escravos do Papa, porque ele via o quanto a religião o mastigou, o quanto a religião o prendeu, o quanto a religião o sacrificou. Quando eu estava vendo o testemunho do ex-padre Aníbal, que se converteu na Igreja Assembleia de Deus. Ele um dia, acometido de câncer, estava precisando necessariamente de uma cura. E aí o ex-padre Aníbal encontrou com um pastor dentro de um ônibus. E eu creio nisso. Ele encontrou com esse pastor dentro do ônibus e ele não tinha mais força nem para comer, porque o câncer já tomava toda a sua garganta. Porque Deus, quando quer fazer, Ele faz. É diferente. E aí o pastor deu para ele, fez uma oração e deu para ele um pedaço de pão. E ele comeu aquele pedaço de pão. E o ex-padre Pereira Reis,
Aníbal, o outro tinha um nomezinho José, ele comeu um pedaço do pão e se sentiu fortificado, se sentiu curado. E o pastor fez uma oração com ele, porque ele tinha se decidido por Jesus Cristo. Ele disse que não tinha mais nada a perder, e que agora o único jeito que tinha era ele se converter a Cristo dele. Ele se converteu a Cristo e ele se sentiu curado. E o pastor disse: quando chegar na cidade e você descer do ônibus, lá no alto tem uma irmã da igreja que vai lhe acolher lá na prisão. E o ex-padre desceu do ônibus, irmãos. E ele disse que quando desceu de um lado, a pensão ficava do outro, que ele iria sem forças, cambaleando para chegar do outro lado. E sabe qual foi a oração dele? A primeira oração dele: ó Jesus Cristo dos crentes, me socorre, me dá força. Sabe por que isso? Porque quando a gente sai da religião e vem para o Evangelho, a gente sente assim como se tivesse dois Jesus Cristo: o Jesus Cristo dos crentes e o Jesus Cristo dos católicos. Você entende o que é isso? Mas é assim que a gente se sente. E foi exatamente assim que eu compreendi o que aquele ex-padre estava dizendo aquilo ali. Porque eu também percebia isso na minha vida, que eu estava agora aceitando um Cristo que era mais vivo. Nós servimos ao Deus vivo. Você serve ao Deus vivo. Você é discípulo de um Deus vivo. Nunca esqueça isso. Há poder que vive em você por meio do Espírito Santo de Deus. Há poder em você por meio do Espírito Santo de Deus que habita em você. A sua casa é morada de Deus. O seu corpo é morada de Deus. O seu lar deve ser morada de Deus. Nunca troque isso. Nunca granjeie isso por nada. Nunca. E lembre-se, Jesus Cristo guarda a tua vida. Amém. É preciso crer para que sejamos salvos. Aquele carcereiro, ele creu e ele fez uma mudança de vida. Nós entendemos, amados irmãos, amigos, que hoje estão conosco, aceitar a Cristo é receber uma nova vida, é receber transformação, é receber realmente vitórias em nossas vidas. Não é fazer como as pessoas pensam que é. Mudam muitas vezes os hábitos e os costumes, mas não provam do poder de Deus em suas vidas. Então nós precisamos das duas coisas: mudar hábitos e costumes, e também sentir a nossa vida transformada pelo poder do Espírito de Deus. Que nós não esqueçamos isso jamais. Amados, João no capítulo 3, versículo 3 e 6 diz exatamente isso: tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, a qual é o penhor da vossa herança, até este seja da sua propriedade, em louvor da sua glória completa. E nós cremos que esta é a palavra de fé do Senhor Jesus Cristo. Sair da religião é difícil. Só Deus mesmo para tirar a gente de lá. Não tem aquelas pessoas que dizem assim: eu nasci católico, vou morrer católico. Se para um católico é difícil, imagine para um padre. Nós tínhamos que celebrar todo dia uma missa para nós mesmos. E eu me lembro, amados irmãos, essa missa que a gente celebra para nós mesmos que somos sacerdotes, é uma missa celebrada de costa, porque nós temos que estar aqui, ó, de frente para o santuário celebrando.
E eu tinha um santuário belíssimo do ponto de vista católico lá em minha casa. Tinha um monte de santo. Quando eu ia dormir, eu pedia a bênção de Nossa Senhora do Fato, Nossa Senhora do Rosário, Nossa Senhora das Candeias, Nossa Senhora das Cabeças. Tudo quanto era de santo, eu pedia a bênção para poder dormir. E quando eu ia celebrar a missa, eu celebrava aqui de frente para o santo. Aí, um dia eu estava celebrando uma dessas missas lá na minha casa para mim mesmo. E eu vi aquelas imagens, amados irmãos, como se fossem as coisas mais horríveis. As imagens pegando fogo, como se viessem em minha direção. Eu vi isso, eu não posso testemunhar de outra forma, porque eu vi isso. Eu estava sem consciência, eu sou um homem sadio até hoje, tenho o privilégio de dizer que tenho 60 anos de minha idade, mas não tenho uma só doença que Jesus me dá saúde. E eu me lembro que eu olhava para as imagens, e as imagens estavam horríveis, pegando fogo, as imagens da igreja católica, as imagens da Idade Média, essas coisas de um cão. E a gente pensa que não. A gente pensa hoje, por causa da nossa amizade com tudo, que idolatria não quer dizer mais nada. Mas essa idolatria dói em Deus. E por isso as coisas acontecem, por isso que Deus se resgata, por isso que Deus tira a gente do cativeiro e traz a sua luz admirável. Então, eu estava celebrando essa missa para mim e me ocorreu isso. Agora eu quero confessar um pecado. Depois que eu me converti, eu disse assim, eu não quero mais saber dessas imagens não. E eu peguei as imagens, botei dentro de uma caixa, arrumei bem bonitinho e dei de presente para minha mãe, que era beata católica. E aí, meus amados irmãos, eu disse, fui entendendo o Evangelho, fui conhecendo o Evangelho, e eu disse assim, agora o mal já está feito. Como é que eu faço agora para acabar com essas imagens? Como é que eu vou fazer agora para tirar essas imagens dessa senhora? Aí eu cheguei um dia na minha casa, minha mãe religiosa para mim, religiosa, disse assim, meu filho, o que foi, mamãe? Meu filho, esse cachorro me fez um negócio aqui que eu não perdoo. Eu disse assim, o que foi? O cachorro puxou a toalha da mesa do meu santuário, quebrou tudo que foi imagem. Eu disse, ô glória, louvado seja o Senhor. Eu não precisei fazer, nem irritar minha mãe, nem ser deselegante com ela, nem ser deseducado, não. O cachorro foi lá e puxou a toalha, derrubou as imagens, acabou com aquilo. Então, meus amados irmãos, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Cria bem os teus filhos, porque eles são a herança do Senhor. Investe nos teus filhos, não tem medo, porque nós não perdemos nada com isso, nós só ganhamos. É melhor você ter um homem dentro de casa do que você precisar de reconstruir um pedaço quebrado de gente. E este mundo hostil, este mundo de pecado, ele não tem misericórdia das pessoas. Ele mata, ele escraviza, como a palavra de Deus diz em João 10, no capítulo 10. Ele veio para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que tenham vida e vida abundante. Que o Senhor possa abençoar a vida dos irmãos. Louvado seja o Senhor. Amém. Nós vamos fazer um louvor, meus irmãos, porque, sabe, isso é de praxe. Quando eu prego, eu gosto de louvar. Não sei, vamos aqui, vamos. Cadê o ministério? Foi embora. Se eu soubesse quem era esse menino maravilhoso que estava aqui, eu tinha ido na casa deles para ensaiar uma mensagem musical. Mas nós vamos fazer muito, todas conhecem aí. Deus é que opera, né? E nós não queremos realizar. Ó Senhor.
de Jesus Cristo. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus. Glória a Deus. Nós estamos iniciando hoje. Amanhã nós temos aqui um ministério de louvor. E temos mulheres, trago convidadas. Amanhã quem estará pregando é uma missionária, serva de Deus, missionária Lídia Brito. Estará trazendo a palavra amanhã. Estará também os irmãos de Campo Maior, irmão de Floriano. E eu quero agradecer às pessoas que nos visitam hoje à noite. Eu quero fazer menção aos irmãos. E hoje nós precisamos louvor que eu sei que. Posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.
Nosso Deus, nós entendemos que a tua obra não encerrou, que Glória a ela Deus. prossegue dentro da nossa família. Glória a Deus. Há muitos que são cativos ainda de trevas espirituais, que vivem no álcool, na droga, no pensamento filosófico, na idolatria, meu Deus, no vício. Meu Deus, muitas pessoas dentro da nossa casa, se partirem para a eternidade hoje, vão ver o inferno. E nós agora, pela fé, declaramos que nossa família vai ser salva em nome de Jesus. Nós profetizamos a salvação dentro da nossa casa. Nós agora pedimos o Teu Espírito Santo percorra os quartos, os celeiros, as dispensas, as salas, as varandas da do nosso lar. Comece a operar uma obra maravilhosa. Nós queremos sair para a igreja e fechar a casa, colocar a chave no bolso. Pai, no nome de Jesus, abençoa os Teus filhos. E agora, povo de Deus, que a maravilhosa graça de Deus, que o amor de Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo seja com a igreja, seja com aquele que crê, que diz amém. Deus abençoe, o culto está encerrado. Se você tem um abraço em 5 irmãos, você vai ser mais abençoado. Amém.